Olá, você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. O tema de hoje é esterilidade e infertilidade. Eu tenho aqui comigo Andréa Matos e Márcia Brito, também psicanalistas do Instituto Hécatos. Sejam bem-vindas. Obrigada, Lê. Uma oportunidade maravilhosa. Obrigada, Lê, pela oportunidade. Andréa, esterilidade e infertilidade. O que a gente consegue pensar a partir desses dois termos? Alê, não conseguiremos falar de esterilidade se não falarmos sobre infertilidade. Numa pesquisa, embora eu não seja da área da saúde, numa pesquisa a respeito dessa terminologia utilizada no meio médico, a infertilidade é uma esterilidade permanente. O que não significa que ela seja, da pesquisa que eu realizei, claro, dentro dos meus limites técnicos, ela não significa que ela é eterna. Ela pode ser interrompida por um tratamento, por uma intervenção, né? Mas é muito interessante quando nós vemos que infertilidade, ela não é somente a impossibilidade de estabelecer uma gravidez clínica dentro de um prazo determinado pela medicina, que até onde eu pesquisei são 12 meses de relações sexuais constantes, sem proteção. Ela tem quase como se fosse, vou chamar de gradação. Tem alguma gradação. E que são conceitos dentro da infertilidade. Como podemos dizer que a infertilidade primária é quando já tem essa caracterização da não gravidez ocorrida, já diagnosticada, porque nós estamos falando meio médico, então nós vamos falar em diagnóstico, né? Diferente da psicanálise. Mas na secundária houve uma gestação anterior e na primária não houve. Mas, além desses dois conceitos, existe a infertilidade que eles chamam de inexplicada, onde todos os exames estão, vamos chamar de regulares, normais, e há uma frequência sexual que possibilitaria, então, uma gravidez, mas isso acaba não ocorrendo. E eu achei muito interessante que a infertilidade, e assim, eu me permito dizer que no primeiro momento eu gostaria de falar sobre zona de conforto e a esterilidade como uma propiciadora de permanência numa zona de conforto, e eu estou tendo todo o cuidado e o respeito com isso, porque esse é um tema muito sensível. Ela não é um lugar em que exista somente um. É um lugar para dois. Então, esterilidade pode ser esta zona, um local em que um está e o outro foi jogado para dentro. Porque quando nós falamos também em tratamento, e voltando um pouco ao conceito médico, nós não sabemos no par quem é que é o causador daquela inviabilidade da gravidez, né? Da geração do novo. Então, muitas vezes, o um é colocado para dentro de uma situação de incapacitação, de impossibilidade do outro. Uhum. Agora, daí você diz assim, cabem aos dois saírem deste lugar da esterilidade e assim, a multiplicidade de situações que isto causa, né, que esta situação de esterilidade ou de infertilidade, a depender da gradação, assim, como é que nós tiramos, se isso for desejado? Lembrando, porque pode ser aceito. Pode ser que a paralisia da esterilidade seja confortável. Por isso que eu falei anteriormente de uma zona de conforto. Porém, para modificar esse estado, a gente precisa de uma turbulência. E a turbulência no sentido melhor de sua palavra, como aqueles
como realmente uma causa de desconforto para que a gente possa nos propiciar a abrir para algo que eu não conheço, para uma dimensão nova. Mas a turbulência, ela é causada por um e levada para a relação? Pode ser. Pode. Eu pensaria assim, a relação está lá. A relação, ela está subjacendo essa relação à esterilidade. Agora, se os dois estiverem confortáveis com essa esterilidade que está subjacente, que ela está como se fosse amparando a relação, e um é causador, o outro não vai conseguir ficar no mesmo lugar. Eu entendo isso como impossível. Impossível. Por quê? Porque, no mínimo, eu ameacei a relação. Tem uma ousadia no seu pensamento, que é justamente trazer o vértice de que a esterilidade pode ser desejada. Porque, geralmente, a gente trata o tema como uma esterilidade não desejada. Não é? É algo que ninguém quer. Sim. E você traz o vértice que pera, não é bem assim. Não é? Então, já tem uma ousadia muito grande no pensamento. Me fez lembrar duas coisas, conforme você foi falando, que é a noção de concepção. Milenar, noção de concepção é o resultado do apareamento entre o masculino e o feminino. Masculino e feminino gera uma concepção. Isso é milenar, essa concepção. Né? Para longe do biológico, eu não estou falando de homem e mulher, estou falando do masculino e do feminino. Né? E a segunda coisa que me fez lembrar são dos leões marinhos. Porque o macho do leão marinho, muitas vezes ele mata o filhote para poder acasalar de novo. Então, quando você fala de uma relação onde um está fora, você deu a noção de que um do par está fora, mas tem um está fora, que é o filho está fora. A concepção está fora. Aquilo que é concebido está fora. Muitas vezes o par sobrevive, mas este terceiro, né, ele não consegue, porque a zona de concepção é estéril. Né? Se a gente colocar uma ideia nova no lugar da concepção, é um local que não tem ideias novas. E está tudo bem não ter ideias novas, mas precisa se saber, aqui é estéril, não tem ideias novas. Por isso eu puxei a noção de concepção. E qualquer ideia nova pode acontecer a mesma coisa com o leão marinho macho, vai lá e mata. Porque justamente esse terceiro causa uma turbulência. Que coisa mais turbulente que um filho dentro de casa? Gritando. Assim, 2 meses, assim, gritando, não tem hora, não tem isso. É muito turbulento uma criança. Isso eu não estou colocando mal. Estou dizendo, ela é turbulenta. Ela traz uma turbulência. Né? Até que ela começa a pegar, dormindo. Mas assim, mudou toda a dinâmica do casal, um filho. Muda toda a dinâmica do casal. Né? Nasce papéis ali, né? Nasce o pai, nasce a mãe junto com o filho. Então, é muito turbulento toda essa modificação. Ale, mas eu acho que antes disso, da turbulência que uma criança causa inevitavelmente, positivamente, existe também o interior de cada um que leva para essa relação. E também a pressão. O que eu quero da sociedade? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas não sonham com a paternidade e maternidade. Mas vem uma pressão social que eles levam isso em conta. Quando vem uma situação de infertilidade ou esterilidade, isso realmente gera uma zona de conforto para um ou outro, ou ambos. Porque desde sempre isso nunca foi uma grande demanda. E eu quero exemplificar com um caso que, assim, dentro dessa nossa vivência, há muitos anos atrás, eu entrei em contato com uma história, não me lembro por onde chegou. Uma pessoa, um casal. Ela
bem fora do peso, mas bem fora do peso. Instalada a infertilidade naquela relação. Fizeram os exames, não detectaram nada. Ela se sentia culpada porque entendia que a infertilidade viria pelo sobrepeso, se sentia culpada. Por algum motivo, passados alguns anos, ele descobriu-se que o problema estava com ele, com diagnóstico médico. Ela se sentiu aliviada e depois começou a se sentir lesada na situação, porque, afinal de contas, ela nunca poderia ter encontrado a maternidade, porque o problema estava nele. E ela ficava entre o meio termo. Nunca quis, mas naquele momento ela queria. Por que ela queria? Aí eu pergunto para a Andréia, qual a turbulência que ela entende formada? Nunca foi uma grande demanda. Ela se sentia ela se sentia culpada porque ela seria o problema. Quando ela descobre que o problema é no outro, ela começa a se sentir lesada e pensa na possibilidade da maternidade e começa a jogar no outro a comodidade. Qual será esse imbróglio todo que se forma nessa zona de conforto, não conforto, turbulência? Olha que interessante, né? A ambiguidade, né? No meu entendimento, né? Ambiguidade, incertezas, elas são realmente, assim, propiciadoras de rompimento das barreiras, que são os limites daquilo que a gente tem, que a gente chama de limites racionais, os limites conscientes, e ele vai em direção ao infinito. Então, uma emoção que efetivamente não se conhecia, que era até mesmo uma sensação de alívio, que antes havia uma culpa tremenda, havia algo que realmente, como no caso hipotético relatado, aquilo era realmente atormentador, ele desaparece. E aquilo você lança para o infinito, e quando você lança para o infinito, você fala assim, olha, mas espera um pouquinho. Quando você está liberto, você fala, mas eu não tenho, eu sou merecedora de reparação? E no momento de uma suposição, né, tentando olhar para o caso hipotético, na reparação ela olha para o lado. E tem o outro. Que tem o outro que traz para ela uma outra dimensão da questão. Eu não era o protagonista ou a protagonista da esterilidade desta relação. E é interessante, outras emoções, por isso que eu falei que a gente olha para o infinito, quando a gente tem esses momentos da incerteza, e você é jogado na incerteza, ela enfrenta novas emoções e ela se toma de coragem. É interessante que vem uma coragem, fala assim, olha, e agora? E agora como nós ficamos, uma vez que nós somos um casal novo? Existe uma novidade aí. É um casal novo cuja esterilidade ela tomou uma outra face. Ela veio caracterizada por outra situação. E eu diria mais, ela não é mais a mulher desta relação ou o elemento feminino dessa relação, e ele pode não mais ser o elemento masculino dessa relação. Eu nem sei se ali houve, inclusive, uma troca de papéis. A potência mudou de lado. É como se a gente falasse assim, a potência do falo, né? Mas assim, agora pera um pouquinho. São novas sensações invertidas, porque agora ele pode ser a pessoa que se sente culpada. Observa como a culpa virou um ping-pong. Uhum. Interessante. A culpa virou um ping-pong aí. Mas por que eu acho que essa é uma questão muito importante? Porque se a gente abstrair de estéril, filho e alguma coisa, como trouxe a Márcia, que vem de fora, quanta coisa não vem de fora? Você deveria ter filho. Você deveria ter um corpo X.
Se você não tem um corpo X ou não tem filho, a culpa é sua. Porque o padrão não é este. Então, você começa a enfiar numa relação que estava bem, padrões externos, e que depois, para você ver o que você faz com isso, pode destruir um casal. Porque tem um padrão de corpo, tem um padrão de que é uma família, tem um padrão de quem é potente e quem não é potente, não é? E outra coisa é, bom, eu não tenho filho porque eu não quero. Outra coisa é, eu não tenho filho porque eu não posso. São duas frases, assim, muito duras, assim, né? Quando eu não quero, é uma escolha minha, acabou, morreu o assunto. Agora, quando eu não posso, mesmo quando eu não quero, aí a coisa mudou de patamar. Aí eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, aí vai da culpa dela para a culpa dele, nesse modelo que foi trazido, né? Então, são questões que vão rodando o tema da esterilidade, da infertilidade, né? Primeiro, o que você trouxe, né? Essa possibilidade ou impossibilidade, essa questão inconsciente, essa questão, muitas vezes, dessa zona de conforto, né? Mas que também ela pode ser rompida quando a gente entra no você deveria. Você deveria ter um filho. Ou você não pode. Não é que você está escolhendo. Você não pode. Aí bate no ego. Né? Aí bate no ego. Aí bate no narcisismo. Que não é mais escolha. Né? Não é mais uma escolha. Mesmo aquele que fica na zona de conforto, de uma face da moeda é uma escolha, mas de uma outra face da moeda não é uma escolha. Porque não dá conta da turbulência. E é interessante como o não poder, ele se torna mais fácil, mais forte do que o não querer. Eu posso não querer, eu realmente não quero. Mas se eu souber que eu não posso, esse não quero enfraquece. Por que será? É o narcisismo. Narcisismo, porque aí não se torna uma escolha sua. Você pode continuar falando para o mundo que você não quer, mas no seu interior você sabe que você não pode. Sabe uma outra coisa que eu pensei, André? Sim. Voltando para o leão marinho. O leão marinho garante que ele sempre vai continuar sendo marido. Ok. Mas não vai ser pai. Porque enquanto ele for pai, ele não pode ser marido. Então também parece um fator, né? Porque enquanto você é mãe, você não pode ser mulher. Né? É uma, Sim. né? Naquele exato segundo. Então, o quanto que o marido e a esposa, o marido, esposa, Sim. né? A função do cônjuge ali, não devora o pai e a mãe que estão por vir, não o filho, mas o pai e a mãe que estão por vir, porque não conseguem deixar esse lugar de cônjuge, né? De parceiro, vamos colocar assim. Esse parceiro, esse par não consegue se abrir para um pai e para uma mãe. Ou para um pai, mãe, Sim. contingente. Egoísmo? Olha, eu acho que é uma função de estabilidade do casal, esses fatores. O casal permanece como marido e mulher, ou como companheiro, companheira, não importa. Não é disso que falamos aqui, mas de duas. Ele permanece. A função desta permanência, ela vai depender do fator esterilidade. E isso é muito interessante. Isso é muita turbulência, vem estragar essa equação. E assim, como que a gente faz com que a equação funcione? A gente mata a descendência. Ou a gente impede a descendência. Não trata a esterilidade. A descendência aqui é qualquer coisa qualquer ideia nova, qualquer coisa que extrapole, Que mude, que transforme. Que mude o resultado da minha equação. Qualquer concepção.
que mude o resultado da minha fantasia na Sim. relação. Exato. É, Exato. o ouvinte deve estar percebendo a dinâmica psicanalítica que a gente faz entre o sexo Sim. e as ideias, né? Aham. Essa é uma dinâmica Sim. psicanalítica clássica, né? Associar o sexo com as ideias. E eu queria aproveitar um trecho de sua fala ali, quando você fala da interferência externa. E imediatamente me veio a questão da reprodução assistida. É um elemento novo, é um fator novo diante da função. Só que quando a gente traz esse elemento novo, a gente muda completamente a equação matemática. Muda. Totalmente. Porque a reprodução assistida, ela depende de um novo em cada participante, em cada um participante daquela situação conjunta de esterilidade. Então, o próximo passo, se nós fizermos a função, deixamos de ter função casal, função matemática casal, mas função matemática, casal aberto para paternidade e maternidade, a reprodução assistida, ela tem que ter algo chamado consentimento. Como é que nós podemos entender que haja uma movimentação se a função está muito confortável, a função casal? E eu, como humano, eu não posso matar a minha descendência. Poder pode. Poder, nós podemos tudo, desde que nós entendamos quais são as consequências disso. Ao mesmo tempo, também podemos não permitir a descendência. Também teremos consequências nesse sentido, inclusive a extinção do vínculo. Conforme você foi falando, eu fui pensando na inteligência artificial, que é um tipo de reprodução assistida, onde eu delego para a inteligência artificial fazer um texto para mim. E aí, as mesmas questões éticas sobrevêm. De quem é o texto? Esse texto, ele tem... é uma concepção original ou não é? Sou eu ou não sou eu? Se eu recebo um texto que foi produzido por inteligência artificial, é do autor ou não é do autor? Ou é da inteligência artificial? De quem que é? De quem que é isso? É uma boa discussão, principalmente porque a inteligência artificial, ela responde à pergunta. Então, não é o saber perguntar. E a inteligência artificial, ela está avançando tanto que quanto mais você quiser um texto original, você coloque os seus dados, a sua forma de perguntar, as suas pontuações, as suas palavras, e ele vai trazer exatamente a sua face, o seu jeitão. Mas voltando para a Andréia, é exatamente essa questão na reprodução assistida. É meu filho ou não é meu filho? Você entende? Porque pode ser que sim e pode ser que não. Depende da possibilidade do casal acolher uma novidade que veio dar à praia, né? Na forma de sereia. Perfeito. A reprodução assistida, ela é propiciadora de uma série de coisas positivas, enfim, mas ela é inferente. Ela faz uma inferência ali porque transcendeu o quarto. Uhum. E eu estou falando do quarto do casal. Uhum. Foi além. Aquele momento íntimo, pela reprodução assistida, ele foi completamente destruído. É como vocês estão falando da inteligência artificial. Acabou a intimidade. Tem uma série de palavras que a inteligência artificial, como ela coleta infinitamente, né? Então, assim, infinitesimalmente, se essa palavra, eu vou ser neologista hoje e pela minha incapacidade agora de memória da palavra correta.
ela vai pegar uma quantidade de informações para satisfazer a sua pergunta de produção de algo novo que não é seu, que não é de ninguém que contribuiu ali e é totalmente extra a sua intenção de produção. Porque quando você lê, aliás, o contrário, quando você pega, você precisa ler para saber se aquilo tem alguma relação com você. Porque você já está denaturado ali. O você, aquilo que você solicitou, já não é mais. Não saiu de você. Transcendeu o quarto, transcendeu a intimidade. Eu pensaria, pelo menos eu pensei, e a montanha pariu um rato. O que eu quero dizer com isso? A gente está chamando aqui de reprodução assistida aquilo que extrapola a intimidade, aquilo que extrapola o desejo, aquilo que extrapola... Ou seja, aquilo que é mecânico. O mecânico. Um filho, ele pode ser gerado no útero de uma forma natural e ser absolutamente mecânica. A reprodução assistida pode ser com o meu útero. Porque ela é mecânica. E ela pode ser a coisa mais natural do mundo vindo de um laboratório. Depende do que a montanha quer parir. Ela quer parir um rato ou ela quer parir um bebê? O que ela quer parir? Então, me parece que é o uso da ideia. É o uso que eu faço da ideia esterilidade e o uso que eu faço da ideia de gestação. Que é o oposto, né? O par conjugado aqui de esterilidade é fertilidade, né? Uhum. É fertilidade. E fértil é aquilo que pode gerar um sentido. Uhum. Se aquilo que gera não é um sentido, é algo mecânico, já é algo dado, já é algo que vem de fora, ou seja, eu tenho que ser mãe, eu preciso ser isso, eu tenho que ser aquilo, é mecânico. Aí não importa se vem do útero ou vem... Ou seja, quantos filhos, ideias estão por aí que foram gerados de forma natural, mas emocionalmente são mecânicos. É uma relação mecânica, não nasce da intimidade do casal. Né? É puramente mecânico. Parece que a gente está neste terreno. Né? E por isso que eu estou gostando tanto da conversa, porque ela vai contra o senso comum, né? Que ninguém quer ser estéril, ninguém quer ser infértil, ninguém quer ser... Mas quantos filhos não são filhos da infertilidade? Infertilidade emocional e mental. Exatamente. Sim. Exatamente. Que Filhos da infertilidade mental e emocional que sucumbiu a uma pressão, ao igual, ao todos, talvez. Porque se a gente for pensar no termo concepção... Ou ao acidental. Se a gente for pensar na concepção, concepção é um sentido novo. Um filho é um sentido novo para a vida. Sim. Para a vida. Não só do casal, mas para a vida. Uma ideia é um sentido novo para a vida. Que ele vai para além de mim. Eu gosto do Bion quando ele fala: "Me é útil pensar que o pensamento vem antes do pensador". Adoro essa frase. Sim, sim. Porque... Existe independentemente. De mim. E esse filho vai existir independente de mim. Vai. Esse pensamento vai ser independente de mim. A não ser que eu maltrate e transforme num rato. Porque daí a montanha vai parir um rato. E aí tem que ter esforço, que eu acho que é isso que você está trazendo. Tem que ter esforço para parir um rato. Tem que ter esforço para sair do pensamento para ir para o pensador. Tem que ter esforço para você acionar a máquina psíquica do pensar. E que dói. Dói. Que nem um parto. E você tem que dar conta do pensar, porque pensar é sofrer, é refletir, é ponderar, é concluir. Às vezes dói, então é muito mais fácil você ficar simplesmente no pensamento. Não dá conta, esquece. Levanta a música, liga a televisão e tá tudo bem. Que é o que me parece que a Andrea está chamando de estéreo. Eu acho que vale também nós irmos para a dimensão da verdade desse vínculo, né? Da verdade desse vínculo. Enquanto é a montanha, que não dilata, nem sei se precisou de uma assistência aí, porque a montanha
não dilata, mas mesmo assim o rato saiu, Uhum. né? Rachou alguma coisa e saiu, né? Então, se nós... É impossível não mudar, não falar numa mudança de posição, porque eu, enquanto montanha, querendo parir um rato e ainda precisando de um outro ser para que eu consiga, em primeiro, né, pensando na pré-concepção da concepção aí, daí se realiza e daí nasce a ideia nova, eu precisar de alguém e aquilo não poder ser uma partenogênese. Isso que eu não estava tentando, não estava conseguindo chegar. Eu não conseguindo fazer a chegada do rato via partenogênese, eu tenho que mentir. E a mentira, ela precisa de muita coisa. O mentiroso, que a gente da questão de pensamento, eu já fui para a profecia da verdade. Quem fala a verdade nem memória precisa. Mas o mentiroso precisa de muita memória. Nossa, dá um trabalho. Dá muito trabalho ser mentiroso. Daí dá trabalho ser mentiroso para si mesmo. Não vai ser partenogênese nunca. Então, você fica mentindo. E como a gente está aqui, o pensamento vai longe. Quantas vezes a gente fala assim, não, esse rato é meu. Isso aqui, pode deixar que isso aqui... Ok, eu vou dar conta disso. Eu vou sair disso sozinho. Não vai. Não vai. Vai precisar da assistência, vai precisar de um outro gameta que venha a ter uma interconexão com o gameta que eu promovo e ele vai sair dali. Então, é uma série de mentiras. Mentiras em vários sentidos da mentira em si, que eu vou ter que achar um lugar, a experiência emocional suficiente para eu dar conta disso. Parir um rato, e eu sei criar um rato. Aquele que estava comigo naquele momento, sabia que eu queria parir um rato? Ou sabia que eu queria, ou estávamos trabalhando para parir? Para sair dali, uma vez que a partenogênese, para um e para outro, caso o vínculo se rompesse, porque a esterilidade no casal era insuportável, né? Então, aquilo era de comum acordo? Será que aquilo, quando se superou a esterilidade naquele casal que já não era o mesmo, porque teve que enfrentar tantas coisas? Ai, quando pariu, falou, pelo amor, que hora? Chegou, né? Sim. Tomara que vale a pena. Tem uma coisa que eu fui pensando, que é algo que, pelo menos na instituição, a gente tem como muito apreço, que em grupo a gente pensa melhor. Ok. Sim. Em grupo a gente pensa melhor. Sim. Né? O que quer dizer em grupo a gente pensa melhor? A gente dá sentidos para as questões que antes sozinho a gente não conseguia. Né? Quem quiser pode aparecer no evento da Escola Paulista, do Instituto Hécatos, e ver como que a gente faz isso em grupo. Em grupo, relaxado. Não tem problema nenhum. E o que me parece que você traz é esta possibilidade de se fertilizar com o grupo. Quando você fala casal, né? A gente está muito concreto ali no casal. Sim. Mas, assim, você ir para um grupo, fazer uma discussão e não sair com uma ideia nova, dá muito trabalho. Porque é você não se fertilizar. É você impedir que uma ideia nova apareça ali. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Né? Eu tô explorando o seu modelo do casal para o modelo do grupo. Perfeito. Não é? Porque e você tem que combinar também com os colegas que aquilo é para ser estéril. Só que os colegas não concordam que aquilo vai ser estéril. Eles não estão ali para isso. Sim. Eles estão ali para
Para produzir. Para produzir ideias novas, sentidos novos. E né? alguém do grupo quer que seja estéreo? Exatamente. Alguém quer ou não? Sim. Se ninguém quiser, é frustração Por que geral. que a gente está reunido mesmo? Nós viemos aqui porque- todo mundo para quê? E Tudo bem, mas todo mundo para quê? E esse tá num exercício constante de negação, ok. E isso é no sentido disso que dá o trabalho, né? Uhum. E daí, quando o grupo parir, o que acontece com quem estava em negação? Diante do novo. Existe uma deusa indiana chamada Sakti ou Shakti. Depende daí como você vai pegar a pronúncia, de onde ela vem. Mas é interessante que a representação dela são várias cabeças cortadas, ela está com uma foice numa mão, e uma cara bem louca, assim, cara de louca. Me interessa muito essa figura porque ela é a loucura feminina. Né? Não é o louco masculino, é a loucura feminina. E a loucura feminina, ela mata. Ela mata. Ela corta as cabeças. Ela, em vez de parir, ela faz o contrário. Ela não gera vida, ela destrói a vida. Que a grande potência do feminino é gerar a vida. Né? A possibilidade de gerar uma vida. E a infertilidade, a esterilidade, também pode ser entendida como uma forma de destruir a vida que vem. Do não gerar a vida. Né? Negativo, gerar a vida. E é justamente a destruição da possibilidade da vida nascer. A vida como um novo sentido. A vida que me extrapola. A vida que vai para além de mim. Então, essa loucura feminina, eu acho que a gente está tangenciando um pouco essa loucura do feminino, né? Eu não falando da mulher, tá, gente? Do feminino. Sim. Para bem diferenciar. Eu Sim. não estou falando de mulher, estou falando do feminino. Do indivíduo portador de útero. Isto. Do indivíduo portador de útero. E o Ok. útero, homens têm, mulheres Homens têm, têm e mulheres tal. têm. É Nós psíquico. estamos falando disso. Sim. De um Estamos útero falando do psíquico. útero psíquico. Exato. Não, isso é importante É. a gente Sim. colocar aqui, né, para fugirmos aqui dessa concretude que não Sim. queremos dar para Ela esse diálogo. é muito boa. Ela é muito boa porque o ouvinte consegue entender muito bem o que a gente está falando. Sim. Perfeito. Mas Isso. é só para sair dessa conclusão. Não estamos falando de casal, não estamos falando de útero concreto. Não, A gente está não. falando da mente. Sim. Da mente. O que seria a infertilidade não explicada, inexplicada? Pois é. Aliás, isso foi o que Que é um termo que a gente ouve. inexplicada, a infertilidade inexplicada. Inexplicada, inexplicável. Isso. Como eu disse, na pouquíssima, por isso que tem médicos, pessoas da saúde que estão ouvindo a nossa conversa. É assim, de maneira muito simplista onde absolutamente todas as condições para que a gestação ocorra, não há impossibilidade, não há incapacidade, tudo está regular. Mas a gravidez não acontece. O embrião, ou seja, a combinação dos gametas não gera embrião. E ela não vai adiante. Nada acontece. A gravidez não acontece. Então, naquele momento, o que eu estou pensando? E agora, de novo, estamos sempre transportando aqui para a questão psicanalítica, né? O psíquico, da mente. Estamos falando sobre da mente. Aqui. A parte emocional da nossa mente. Exato. Sim. Perfeito. A parte emocional da nossa mente. Ali, muitas vezes, pode acontecer uma conveniência. Estamos tranquilos com a situação de infertilidade, ainda que sejamos potentes, porque tem uma declaração externa dizendo assim, vocês podem. Tá tudo bem.
Daí eu tenho uma outra coisa que vem muito forte. Mas eu quero. Ou alguém está querendo por mim que transcende a intimidade. O que está acontecendo que eu estou compelida a ir atrás e assim, está tudo absolutamente normal. Eu quero que isso aconteça. E ele é legítimo, voltando para a história da inteligência artificial, de tudo aquilo que é provocado de fora para dentro. É assim, no meu entendimento, a primeira pergunta seria: eu quero verdadeiramente? E quando eu tenho uma segunda, um outro do qual eu dependo para que esse projeto se concretize, esse projeto emocional, como é que eu sei que é verdadeiro? Como é que eu sei que é legítimo? Como é que... Você entende a minha pergunta? O que você acha? Como é que eu consigo saber que o meu querer é legítimo, capaz, inclusive, de superar este bloqueio que todas as condições externas, todas as declarações externas dizem, está tudo bem, só que não vai. Mas eu quero. Eu entrei em contato que eu queria. É muito interessante e é realmente inexplicável. Que não cabe a gente sair muito fora. É inexplicável do vértice médico. Sim, Do vértice médico. tudo bem. É que eu tô... perdão, não estava... É isso, Isso, estamos falando do casais, não médico. Casais É isso. pensam que querem ou querem. No íntimo, no recôndito emocional de um deles, ele nunca quis. Nunca foi uma demanda. E eles vão para os tratamentos. Ambos se frustram. Mas tem um que nunca foi uma demanda, ele nunca quis. E a gente vê que muitas vezes não dá certo aquele projeto. Tem explicação? Não. Então vamos aceitar que não quero? Exatamente. Vamos trabalhar o não quero? Esse inexplicável é do vértice médico. Do nosso vértice, a gente pode explorar muita coisa. Muita. Muita coisa. Nesse sentido, eu me lembro que já tive contato com situações onde nos processos de adoção, logo depois de uma adoção onde o casal não conseguia ter filhos, um mês depois, pá, veio uma gravidez. Veio uma gravidez. É o Não é? deixar, é o se tranquilizar. Não sabemos. Tem uma amiga que escreveu um livro sobre adoção. Eu acho que ela adotou 4 filhos, 5 filhos, uma coisa assim. Ou 7. Eu não sei quantos foram, não lembro mais. E um dos filhos, ela foi trabalhar. Quando ela chegou em casa, a casa estava destruída. Destruída. Menino botou a casa abaixo. Abaixo, 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 abaixo. Aí ela chegou, olhou. Está no livro dela. Olhou. Mamãe continua te amando. Foi essa a resposta. Nunca mais ele fez nada. Ele só queria saber se ele era realmente amado. Se eu destruir a casa, você me ama? Te amo. Ah, então não precisa destruir a casa. Não é? Então, às vezes, a pergunta é, você me ama? E qual é a minha participação nessa minha frustração, nessa minha dúvida sobre amor, se eu não questionar? Questionar pode ser destruir a casa. Pode. Questionar a minha frustração pode ser: eu vou cuidar e eu vou olhar para a minha potencialidade de cuidar, e daí eu digo, está permitida então a gestação. É seguro.
É seguro. É seguro É para um todo mundo. ambiente seguro. Para todo mundo. É pra Para todo mim, mundo. para o marido, para o filho. Venha. Venha. Pode Pois vir. é. Ale, você estava falando do destruir a casa como uma pergunta sobre o amor. Sim. E me fez pensar uma coisa. Quantos relacionamentos em que uma pessoa insegura, ou dependente emocional, ou a palavra que queiramos usar, esta pessoa, ela causa inesgotáveis turbulências na relação, ela destrói várias vezes essa casa tranquila da relação para ouvir do outro que a ama. Uhum. Só que chega um momento que, se isso não for tratado, a relação acaba, porque a casa desmorona. Porque a pessoa não aguenta. Não a casa não aguenta. aguenta. A casa não aguenta. Não é? Por mais que o outro responda, a casa não aguenta. A pessoa tem que, em algum momento, assim, perguntar não ofende. Mas. Por ser um vício É. que você, Sim. de qualquer coisa que você faz uso e depois volta a querer novamente, você vai precisar de novo destruir a casa, causar a turbulência para ouvir do outro que te ama, te amo, fique calmo, está tudo bem. É o risco de Shakti. É enlouquecer e sair cortando todas as cabeças. Esse é o risco. Né? O risco é a loucura. E aí a loucura, que eu entendo de loucura? A loucura é a esterilidade. Loucura é a esterilidade aqui, no contexto que a gente está trabalhando, né? Não é mais a infertilidade, é a esterilidade. É a impossibilidade desse útero acolher a vida. Esse útero mental de acolher a vida. É loucura. Não a loucura... Bom, eu tô aqui pontuando o que eu tô chamando de loucura. Não é a loucura do... Sim. Não é psiquiátrica, não estou falando disso. Diagnosticada. Não estou falando disso. Estou falando a loucura como a impossibilidade, o útero que não consegue sustentar a vida, um novo sentido para a vida, o útero mental. Isso. Ou não consegue sustentar a vida como ela quer, como ela é, e todas as suas vivências. Porque é isso, ela foi vivendo, acumulando vivências, e aí ela chega em um ponto que ela está estéril para a tranquilidade, para a segurança. Ela precisa... E aí o que ela busca? Ela busca um sentido para aquilo, ela busca uma completude, né? E nessa dependência emocional ou nessa insegurança, ela vai em busca disso e destrói a casa, destrói a energia, destrói a positividade da relação. Bom, gente, a gente está chegando ao fim. Você quer colocar mais alguma coisa, Andréia? Eu acho... Olha, primeiro que eu estou muito agradecida, foi muito rico, foi muito rápido. É rápido, né? Muito rico É rápido e porque é extremamente fluido. rápido. É fluido. Né? É fluido. E eu fico muito feliz e agradeço muito a oportunidade. Né? E assim, o desejar a todos aqui é que todo e qualquer tipo de sofrimento possa ser visto como um processo positivo de mudança. Possa ser pensado. Possa ser pensado como acolhido no útero mental. Isso. Que possa gerar um novo significado para ele. Perfeito. Que seja assim, a cada sofrimento possa ser acolhido, pensado gestado. E gestado, e que ele produza frutos belos e esperados. Isso. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço também a oportunidade de estar com vocês. É sempre um presente. Muito obrigado. E a gente se vê num próximo episódio. Até lá.